E aí, pessoal, tudo bem aí com vocês? Espero que todos estejam bem. Eu sou o Marcos, sou professor de matemática. Estamos aqui para outra parte da nossa revisão da FUVEST, revisão para a segunda fase. E o tema desse vídeo aqui vai ser geometria plana. Aqui no cardzinho eu vou deixar para você a playlist que eu estou fazendo para essa revisão. Os dois primeiros vídeos foram de geometria analítica e agora eu vou fazer também esse vídeo em duas partes para resolver os exercícios aí com calma, sem pular passagem, para você aproveitar ao máximo aí a experiência da aula. Beleza? Galera, então não esqueça aí de se inscrever no canal, compartilha o vídeo, compartilha o canal, que eu vou estar trazendo uma revisão aí com vários tópicos aí para vocês. Tudo bem? Então, nesse primeiro exercício aqui, o exercício de geometria plana, a gente vai ver alguns conceitos, vamos usar alguns tópicos aí como semelhança de triângulos. Eu vou resolver aí sem pular passagem, o mais tranquilo possível. E qualquer dúvida você deixa aí no comentário que eu vou te ajudar, tá bom? Esse primeiro exercício aqui é um exercício de segunda fase da FUVEST, lá de 2015, e vamos ao enunciado. Ele diz assim, ó: na figura, na página de resposta, então essa figura aqui, ó, lá na prova tinha uma página de resposta, eu retirei a figura e coloquei aqui, tá? A circunferência de centro O e raio R tangencia o lado BC do triângulo. Então, ó, tem uma circunferência de centro O e esse lado BC aqui, ó, ele tangencia a circunferência no ponto D e tangencia a reta AB no ponto E. Então, tem essa reta aqui, ó, AB, que contém esse ponto E e tangencia a circunferência aqui. Os pontos A, D e O são colineares. Então, ó, A, D e O são colineares, ou seja, eles pertencem a esse mesmo segmento de reta. Ele fala aqui, ó, que AD é 2R, que é o raio, né? O raio R, ele falou que AD aqui é o dobro do raio, e o ângulo ACO é reto. Então, ó, ACO, então esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus. Determine em função de R o item A medida do lado AB do triângulo ABC. Então, ele quer essa medida aqui, ó, que eu estou chamando de x. Bom, na figura aqui, observe o seguinte. Eu vou fechar aqui, ó, traçar um segmento aqui, ó, de O até E. Como ele tangencia a circunferência, então esse ângulo é de 90 graus, tá? Certo? Então, toda reta tangente que passa pelo centro de uma circunferência e é tangente a um ponto, a uma reta, né? No caso aqui, ó, a reta tangente à circunferência, esse segmento aqui, ele é perpendicular a essa reta tangente. Então, o segmento que parte do centro e ele é concorrente a uma reta tangente, esse ângulo aqui é de 90 graus, tá? Então, esse ângulo é de 90 graus. Essa medida DO aqui é o raio da circunferência, tá? E esse segmento aqui, ó, do O até o E, também é o raio da circunferência. Para encontrar esse segmento AB aqui, ó, você pode notar o seguinte, que nesse triângulo aqui, ó, ABD, eu não tenho mais informação para encontrar o valor do x aqui, AB. Eu não sei quanto que é essa medida de BD. O que a gente vai usar? A gente vai usar a semelhança de triângulo aqui em dois triângulos. Um é esse triângulo ABD e o outro é o triângulo aqui, ó, AOE. Por quê? Olha o seguinte. Esse ângulo aqui é um ângulo θ. Como esse segmento aqui, ó, CB, é tangente à circunferência, então esse segmento aqui, ó, que é o raio, e concorre esse segmento nesse ponto, ele é perpendicular. Então, esse ângulo aqui também é de 90 graus. Observe o seguinte. O triângulo ABD, ele é semelhante ao triângulo, ó, A, que é o ângulo comum nos dois. Olha lá, o ângulo B aqui, ó, eu vou colocar um alfa. Então, esse ângulo aqui também é alfa. Por quê? O θ é comum nos dois.
90 graus é comum nos dois. Então, esses dois triângulos são semelhantes pelo caso ângulo-ângulo. Então, o triângulo ABD ele é semelhante ao triângulo AO. Olha lá, o ângulo B é alfa e o ângulo O é alfa. O ângulo D aqui ó, é de 90 graus e o ângulo E é de 90 graus, AOE. Então, tem que respeitar a ordem aqui, ó, na ordem dos ângulos, tá? Ó, o ângulo A é comum nos dois, que eu chamei de θ. O ângulo B e O foi o que chamei de alfa. E o ângulo D e E são os dois ângulos retos, ok? Tá? Por que, que esse triângulo, eles são semelhantes? Porque o θ é um ângulo comum e ambos os triângulos possuem os ângulos de 90 graus. Então, aqui, ó, o caso é ângulo, ângulo, caso de semelhança. Com a semelhança, eu vou pegar esse x aqui, ó. Então, lá, ó, você respeita a ordem aqui, ó. AB está para AO, tá? Se você montar essa semelhança aqui, você não vai errar, certo? O que a gente conhece mais aqui, ó? AD, ó. O BD eu não posso usar porque eu não conheço, ó. AD eu conheço, 2R. Aqui, ó, os dois da ponta aqui, ó, AD. AD está para os dois da ponta aqui, ó, AE. Certo? Se você montar essa semelhança certinha aqui, você não vai errar como que monta essa proporção. Daqui, nós temos que o AB é o que a gente quer obter, x. Está para o AO é aqui, ó, 2R. Olha lá, o ADO são colineares. Então, está no mesmo segmento aqui, ó. Do A até o D, 2R, e do D até o O, mais R. Então, a gente tem 2R mais R, 3R. O AD está aqui, ó, 2R. Porém, o AE, a gente não tem essa medida aqui, mas é possível calcular. Eu vou deixar em aberto aqui, ó, que eu vou calcular ele separado aqui, ó. O AE a gente consegue calcular pelo teorema de Pitágoras. Por quê? O triângulo AOE é retângulo. Ó, o triângulo AOE é retângulo, tá? Então, a gente consegue calcular ele pelo teorema de Pitágoras. O AE é exatamente quem? É um cateto que a gente está precisando calcular. O 2R mais R é a hipotenusa. E esse R aqui é um outro cateto. Então, vai ficar aqui, ó, AE ao quadrado mais OE ao quadrado é igual a O ao quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado. Certo? Ó, cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado igual a hipotenusa ao quadrado, teorema de Pitágoras. O AE é o que a gente quer obter. Do O até o E é o raio. E o AO é o 3R, né? Que a gente pegou aqui, ó, 3R. É o 3R ao quadrado. Nós temos aqui, ó, que o AE ao quadrado é igual. Esse 3R ao quadrado aqui, ó, o 2 é expoente do 3, é expoente do R. Então, vai ficar 9R ao quadrado. Subtraindo R ao quadrado dos dois lados, ele vai aparecer lá do lado direito, menos R ao quadrado. Isso implica que o AE ao quadrado é igual a 9R ao quadrado menos R ao quadrado. Isso dá 8R ao quadrado. Daí, nós temos que o segmento AE é a raiz quadrada de 8R ao quadrado. Bom, 8 aqui dá até para escrever ele de outra maneira. Dá para escrever assim, ó. O 8 é 2 vezes 4 vezes R ao quadrado. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou tirando um número que tem a raiz quadrada exata. Então, ó, o 2 não tem raiz exata, fica na raiz. A raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de R ao quadrado, como é uma medida positiva, é R. E fica o raiz quadrada de 2, tá? Então, esse valor que está faltando aqui
é esse aqui, ó, 2r raiz de 2. Então, aqui vai ficar 2r raiz de 2. Bom, aqui a gente pode cancelar aqui, ó, cortar 2 com 2, o r com r. Quando fez essa divisão aqui, é porque aqui no numerador sobrou 1, tá? Então, o que, que vai sobrar aqui, ó? X vezes raiz de 2, x raiz de 2 igual 3r vezes 1, 3r, tá? Então, só para terminar, vou terminar aqui em cima, ó. Aí, o x vai ser 3r sobre a raiz quadrada de 2, fazendo a racionalização aqui, ó, multiplicando pela raiz quadrada de 2 no numerador e no denominador, a gente vai ter 3r raiz de 2 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz quadrada de 4. Então, vai ficar 3r raiz de 2 sobre 2. Tá? Portanto, o segmento AB que ele está pedindo é o 3r raiz de 2 sobre 2. Esse é o resultado do item A. Certinho? Então, vou fazer o item B agora. B. Aqui ele pede para calcular a medida do segmento CO. Eu fiz esse desenho do triângulo ACO aqui para a gente visualizar melhor. Lembrando lá que do A até o D, 2R, do D até o ponto O é o raio da circunferência, então R. Ele quer essa medida aqui, ó, que eu estou chamando de X, o CO. E do C até o D é a altura do triângulo, porque a gente concluiu que esse ângulo é de 90 graus. Tá? Então, aqui é um ângulo reto. Como que a gente vai calcular esse x se eu não tenho medida do ângulo e não tenho essa medida aqui? Pelas relações métricas do triângulo retângulo. Tá? O que acontece aqui? Ó? Essa medida aqui, CO, existe uma relação métrica no triângulo retângulo que envolve quem? A hipotenusa do triângulo. Essa hipotenusa aqui é o 2r mais r. Tá? Envolve essa aqui, ó, do D até o O, é uma projeção ortogonal. Envolve essa projeção ortogonal e esse cateto aqui, ó. Então, essa relação métrica envolve quem? Essa medida aqui, o cateto, ao quadrado, é igual ao produto da projeção ortogonal em relação a esse cateto. Então, lá, o R, vezes a medida da hipotenusa do triângulo, que é 3R. Ok? Então, lá, ó, a medida do cateto ao quadrado é igual a quem? O produto da sua projeção ortogonal, entre aspas, aqui é como se fosse uma sombra desse cateto, a gente chama de projeção ortogonal, multiplicado pela hipotenusa do triângulo. Então, x ao quadrado é igual a r vezes 3r. Daqui nós temos que o x ao quadrado, r vezes 3r, é 3r ao quadrado. Extraindo a raiz quadrada dos dois lados, como o x aqui é uma medida positiva, então vai ficar só a raiz quadrada de 3r ao quadrado. Como 3 não tem raiz exata, vai ficar na raiz. A raiz quadrada de r ao quadrado é r. Então, vai ficar r raiz de 3. Tá? O r é uma medida positiva. Daí, a gente tem que a medida do segmento CO é r raiz quadrada de 3. Tá? Então, ele pede tudo em função de r. Então, as duas respostas, lá, tanto do item A como do item B, elas ficaram em função do raio, certo? Então, esse primeiro exercício ele envolvia aí o item A, semelhança de triângulo, teorema de Pitágoras, e o B a gente utilizou as relações métricas no triângulo retângulo, envolvendo aqui, ó, cateto, sua projeção ortogonal e a medida da hipotenusa desse triângulo, tá? Então, vou trazer mais um exercício aqui de geometria plana para esse vídeo. Nosso segundo exercício aqui é um problema da FUVEST 2015, da primeira fase, o exercício número 48. É um problema que envolve o triângulo retângulo, teorema de Pitágoras e uma parte de trigonometria.
Então vamos lá, ó, no enunciado. No triângulo retângulo ABC, ilustrado na figura, a hipotenusa AC mede 12 centímetros e o cateto BC mede 6 centímetros. Se M é o ponto médio de BC, então a tangente do ângulo MAC é igual a... Vamos lá, ó. Ele fala aqui que a hipotenusa AC mede 12. Ó, o triângulo retângulo ABC, e ele está falando que AC é a hipotenusa. Então, aqui 12, aqui o ângulo de 90 graus está no vértice B. E o cateto BC mede 6 centímetros. Ele está dizendo que o M é ponto médio de BC. Então, BC, se o M é ponto médio e BC é 6, a gente conclui que BM é 3 e MC é 3. Ele quer a tangente do ângulo ó, MAC. Ele quer a tangente desse ângulo aqui. Ó. Bom, vamos a algumas conclusões aqui. A gente consegue calcular AB. É possível calcular, tá? Mas note o seguinte. A gente consegue pegar esse ângulo todo aqui, ó. Por quê? Eu vou chamar esse ângulo de alfa aqui. Esse ângulo todo aqui, ó, A. Por quê? O cateto oposto dele é 6 e a hipotenusa é 12. Portanto, a gente consegue calcular o seno do ângulo alfa é a medida do cateto oposto BC sobre a hipotenusa AC. O seno do ângulo alfa vai ser quem? Vai ser B6, BC, que é 6, e a hipotenusa 12. Isso aqui dá para simplificar por 6, dá meio. Como é um triângulo retângulo, esse ângulo alfa é agudo. Ele só pode ser um ângulo entre 0 e 90 graus. E qual que é o seno de um ângulo agudo que dá meio? Então, aqui o alfa é 30 graus, pois alfa é agudo, certo? Então, aqui o seno de meio dá 30 graus, esse ângulo alfa só pode ser agudo, então esse ângulo é de 30 graus, tá? Agora o seguinte, ele quer a tangente desse ângulo aqui, ó. Bom, se tudo aqui é 30 graus, esse ângulo aqui é o 30 graus menos esse pedaço aqui, ó, tá? Menos esse ângulo aqui que eu vou chamar de θ. Então, 30 graus menos θ. A gente consegue calcular esse lado AB, tá? Esse lado AB é o cateto adjacente ao 30 graus. Depois você vai perceber por que eu vou usar isso aqui, tá? Bom, AB é o cateto adjacente ao 30 graus e 12 é a hipotenusa, então cosseno. Então, cosseno de 30, quem que é? É o cateto adjacente AB sobre a hipotenusa AC. O cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. AB é o que a gente quer calcular. E AC é 12. Multiplicando o cruzado aqui, ó, a gente tem 2 vezes AB é igual a 12 vezes raiz de 3, 12 raiz de 3. Aqui a gente conclui que, dividindo os dois lados aqui por 2, nós temos que o AB vai ser 6 raiz de 3 centímetros. Então, o lado AB aqui é 6 raiz de 3. Por que eu estou fazendo isso aqui? Ó? Porque é o seguinte, só para você perceber, a tangente desse ângulo aqui, ó, MAC, tá? A tangente do ângulo MAC, que eu estou chamando lá de tangente de 30 graus menos θ, quem que é?
Isso aqui é uma identidade trigonométrica. A tangente de 30 graus menos θ é a tangente da diferença aqui, ó. Vai ser a tangente de 30 graus menos a tangente do ângulo θ sobre 1 mais a tangente de 30 graus vezes a tangente do ângulo θ. Agora eu consigo calcular a tangente desse ângulo. Por quê? Nós temos aqui, ó, o cateto oposto e temos o cateto adjacente. É por isso que eu calculei esse lado. Agora, a gente tem aqui, ó, tangente de 30, raiz de 3 sobre 3, menos a tangente de θ é o seguinte, ó, olhando para o ângulo θ, calcular aqui, ó, tangente do ângulo θ, ó, cateto oposto, 3, sobre o cateto adjacente, 6, raiz de 3, tá? Daqui dá para racionalizar, multiplica pela raiz de 3 no numerador e no denominador. Vai ficar o quê aqui, ó? 3 vezes raiz de 3, 3 raiz de 3, e aqui vai ficar 6 vezes, ó, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz quadrada de 9, que dá 3. Esse 3 com esse 3 aqui cancela, vai sobrar aqui, ó, raiz de 3 sobre 6. Então, raiz de 3 sobre 6, dividido por 1 mais, ó, tangente de 30, raiz de 3 sobre 3, vezes a tangente de θ, raiz de 3 sobre 6. Daqui, ó, se a gente multiplicar por 2 aqui no numerador e por 2 aqui no denominador, o que vai acontecer? Vai aparecer aqui, ó, 2 raiz de 3 sobre 2 vezes 3, 6, menos raiz de 3 sobre 6, sobre 1 mais, ó, raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz quadrada de 9, que dá 3. E aqui embaixo, ó, 3 vezes 6. Aqui, ó, 2 raiz de 3 sobre 6 menos raiz de 3 sobre 6. Isso aqui, ó, como os denominadores são iguais, dá para fazer a subtração aqui, ó. 2 raiz de 3 menos 1 raiz de 3 vai dar raiz de 3 sobre 6. Sobre 1 mais, ó, esse 3 dividido por 3 aqui dá 1 sexto. Isso é igual a raiz de 3 sobre 6. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó, vou multiplicar por 6 aqui no numerador e multiplicar por 6 aqui no denominador. Isso aqui vai ficar 6 vezes 1 dá 6, 6 vezes 1 dá 6, mais 1 sexto. Continuando, vai dar raiz de 3 sobre 6, sobre, ó, soma de fração. Como os denominadores são iguais, então mantém 6 e soma aqui, ó, 6 mais 1, que dá 7. Divisão de fração, mantém a primeira, raiz de 3 sobre 6, multiplica pelo inverso aqui da segunda, 7 sobre 6, o inverso é 6 sobre 7. Esse 6 aqui, ó, com esse 6 pode cancelar, porque é a multiplicação. E vai sobrar o raiz de 3 sobre 7. Portanto, a tangente do ângulo lá MAC é raiz de 3 sobre 7. E o gabarito está aqui, ó, no item B. Beleza? Então, esse foi o objetivo. Como a gente estava procurando esse ângulo aqui, e esse ângulo é o 30 graus menos θ, porque eu chamei esse pedaço de θ, eu consigo calcular a tangente desse ângulo para usar essa identidade aqui trigonométrica. Tá? Então, só para revisar, a tangente de α menos beta, quem que é? É a tangente de α menos a tangente de beta sobre 1 mais a tangente de α vezes a tangente de beta. Ok? Foi isso que foi utilizado. Então, eu precisaria calcular a tangente de θ. Tá? Como a gente tem esse 3 e calculou 6 raiz de 3, a tangente de θ, quem que é? A medida do cateto oposto pelo cateto adjacente, que deu aqui, ó, raiz de 3 sobre 6. E chegamos em raiz de 3 sobre 7. Tá bom? Então, galera, esse foi o primeiro vídeo aí de geometria plana. Eu vou trazer mais um vídeo com outros exercícios de vestibular, aí FUVEST, ou talvez Unicamp e Unesp,
para a gente dar mais uma revisada numa segunda parte, certo? Então, galera, não se esqueça de se inscrever aí para você assistir a segunda parte aí de geometria plana, eu vou trazer para vocês, e outros conteúdos que eu vou trazer também para revisão aí da FUVEST e a prova da segunda fase. Certinho? Combinado então? Galera, aguardo vocês aí nos próximos vídeos. Não se esqueçam aí de se inscrever, que eu vou estar ajudando aí a galera nos estudos. Um grande abraço para vocês, espero que você esteja bem, com boa saúde. Fiquem com Deus, até mais, valeu!